Olá, meus amados. Hoje eu quero falar de uma forma resumida, porque o tema, além de ser maravilhoso, ele é muito complexo. Porque além dos textos para se avaliar e analisar, você tem que avaliar também o contraditório. Tanto nos textos mesmo, como das pessoas que têm uma visão diferente. Então, é difícil você, em alguns minutos, expor esse ponto. Eu quero falar com você hoje sobre o arrebatamento da igreja. E esse tema, ele é muito político, não, como é que eu posso dizer? Ele é muito debatido, porque causa até um certo desgaste, por causa de interpretação. Então, alguns aceitam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes dos últimos 7 anos da Terra. Outros acreditam que virá na metade desses 7 anos. Outros acreditam que será no final dos 7 anos. Então, se a gente ficar aqui tentando colocar o texto de forma resumida que seja, mas visando qualquer uma dessas 3 visões, você, na verdade, não vai estar contextualizando o texto para extrair dele aquilo que você entende que é o mais coerente. Você estaria mais preocupado em dizer que fulano, beltrano e ciclano estão errados na sua colocação ou pensamento. Então, eu trouxe aqui de forma resumida um ponto de vista baseado na palavra do Senhor, no que eu creio. E eu não vou dar aqui nesse vídeo a minha opinião para não ter também nenhum favorecimento daqueles que apoiam o que eu acredito e também para não criar constrangimento com aqueles que não pensam como eu. Vou ficar neutro agora aqui. Eu quero falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento, sabemos que o Senhor Jesus Cristo voltará porque temos a Bíblia completa. Esse é um ponto fundamental. Porque a Bíblia toda fala de capa a capa, que um dia o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. A gente vê de capa a capa que o Senhor viria propor para nós um reino, e que esse reino, ele como rei, daria a sua vida para que nós entrássemos lá. E também que a Bíblia toda diz que haverá um tempo da grande ira de Deus, do Senhor, nosso Deus, e que Deus tem o prazer em salvar todos, mesmo sabendo que alguns não vão querer essa proposta. Então ele, para livrar dessa hora terrível dos últimos 7 anos da tribulação, ele propõe um arrebatamento antes disso. E é uma forma de raptar, retirar daqui um povo que acreditou nele. Creu nas promessas, nas profecias, e se deu muito bem com isso. Não ficou nada dentro discutindo, dizendo que isso é herético, que isso é errado, isso é uma coisa ilógica, irracional. Não ficou gastando energia com essas palavras, mas aceitou e vive esperando esse dia, que pode ser agora. É o que todo crente pensa e deveria pensar. Pode ser agora. Então o arrebatamento, ele é real, porque a gente conhece vários textos, como eu disse no início, complexo demais para explicar. Mas Jesus, ele diz, ele voltará para arrebatar os salvos nas nuvens. 1 Tessalonicenses 14, 16 e 17 fala sobre isso. O que diz o texto? Diz assim, porque o mesmo Senhor, quem é o mesmo Senhor? O mesmo Senhor que subiu quando os anjos falaram para os galileus lá, para os judeus, o povo que estava, quando uns 500 pessoas ali viram Jesus ser assunto ao céu. E eles falaram isso. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Senhor Jesus que está indo vai um dia voltar. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
1 Tessalonicenses 14, 16, 17 escreve isso. Se você ler todo o contexto, inclusive as notas de rodapé, você vai ver que Paulo dizendo aos Tessalonicenses, ele estava dizendo assim, olha, isso vai acontecer, mas ele tinha uma preocupação de dizer, não é agora. Porque olha quando Paulo escreveu a carta para nós hoje, 2000 anos, vamos falar assim, né? Então ele estava dizendo, e outra, em Apocalipse fala que Jesus, quando vier na sua vinda, ele vai colocar o pé no Monte de Oliveira, no Monte das Oliveiras, a terra vai ter um terremoto, vai se fender, ele vai entrar lá em Jerusalém. Então, quando fala aqui, a encontrar com o Senhor nos ares, não quer dizer que é esse arrebatamento que ele virá no final dos 7 anos. É o entendimento que eu tenho, né? Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Paulo, detalhe, quando você vai lá em Apocalipse para contestar isso, entenda. Paulo escreveu, Apocalipse, João escreveu no ano 90, alguma coisa. Paulo escreveu no ano 57, por aí. Então, uma coisa não revoga a outra, estão interligadas. Paulo escreveu isso. Se João tivesse morrido e não tivesse escrito nenhuma carta ou nem o Apocalipse, nós estaríamos hoje com a verdade de Paulo. Aí João vem, por revelação do próprio Senhor Jesus, explicar o que vai acontecer. E ele explica até 5 de Apocalipse, capítulo 5, ele fala que muitas coisas, a igreja vai estar aqui ainda, vai acontecer, mas depois ele diz assim, no Apocalipse tem uma frase, uma palavra que diz assim, uma frase, depois destas coisas, ou seja, depois que a igreja subiu, depois que a igreja não está mais aqui. Aí vem o desencadear das trombetas, dos selos e assim vai. Mas, vamos ler também, sabemos que o Senhor Jesus Cristo não voltará porque temos a Bíblia completa. Ele voltará para arrebatar os salvos. Os salvos. E os salvos aqui é todo aquele que entregou a vida para Jesus, confessou a vida para Jesus, né? Que o Senhor Jesus é o Rei, é o Senhor da sua vida. Então, salvo. Por isso que a Bíblia fala, todo que crer e for batizado será salvo. Então você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa crer. Se você não crer, não vai aceitar Jesus. Você não crê. Se você não crê, não se batiza. Porque a palavra batismo significa submergir. Você tem que ser afundado na água e não um negocinho. Porque é necessário que você tenha consciência. Você não pode se arrepender daquilo que você não tem consciência. Você não pode se arrepender daquilo que você não fez, não praticou, ou não tem consciência que praticou. Como é que você vai, né? Então tem que ter uma certa idade e maturidade para você compreender o rito do batismo. Então Jesus, ele fala isso, todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Então você creu em Jesus, é batizado? Esse é o que ele chama de salvo. E esse é aquele que ele vem arrebatar. E que 7 anos depois virá à terra para instaurar o milênio. É um outro tema esse milênio, muito gostoso também, da gente ler, aprender, meditar e se vislumbrar. Porque é lindo esse trecho. Eu vou falar um dia um vídeo sobre milênio só. Tem muita gente que não sabe o que vai acontecer. Mas a Bíblia explica. Não é eu que vou explicar, é a Bíblia. E eu vou te mostrar na palavra. Então Jesus, ele vem aqui buscar os salvos. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 fala sobre isso. E que 7 anos depois ele vem à terra para instaurar o milênio. Que aí ele vem lá em Armagedon, no Armagedon, em Meguido, que é um lugar de exércitos, e ali ele com o sopro da sua boca vai vencer o exército, vai vencer o inimigo, vai vencer tudo, e vamos preparar a terra para receber a Jerusalém celestial, que é verdadeiramente a verdadeira noiva, que equivocadamente ainda se prega hoje que nós somos a noiva, nós fazemos parte da noiva, como habitantes da noiva, mas nós não somos a noiva. A noiva é a Jerusalém celestial. E a igreja não somos nós, é todos aqueles, desde Abel, que ouviu a pregação do evangelho, seja no túmulo ou seja na terra. Essa igreja é que vai habitar a noiva, que será depois com todos nós, corpo de Cristo, dentro dela será a esposa de Jesus. Ele tomará Jerusalém celestial com todo o seu corpo representado pela igreja,
né? E ele sim casará, vamos dizer. E nós somos convidados para as bodas. Por quê? Porque no judaísmo as bodas acontecem depois do casamento. Não é antes, quando vai casar, aquela coisa. Não, casa-se e pronto. Aí somos os convidados. Então nós como igreja somos os convidados para as bodas, que vem logo seguida do casamento. Que é um tema de vídeo também. É preciso distinguir os dois momentos da vinda de Jesus. O arrebatamento nos ares para a igreja, eu, você que aceitou Jesus, conforme está em 2 Coríntios 11:2, e a vinda em glória à terra com a esposa, conforme está em Apocalipse 19:7. Então é preciso você distinguir isso. Vamos ler lá. Apocalipse... vamos voltar aqui. E que 7 anos depois virá a terra para instaurar o milênio. Apocalipse 19:11 e 15. Vamos ver o que diz lá? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, esse Jesus, ele vem para instaurar, aí ele vem até a terra, ele vai pisar lá, vai entrar em Jerusalém, os seus exércitos, nós santos vamos estar com ele também, e louvado seja Deus por isso, tá? Então, são dois, né? Vamos lá em Apocalipse 20, de 1 a 6. Olha o que diz Apocalipse 20, de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ao milênio aí. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. De novo, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Estão falando de milênio. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, senão eu vou me alongar muito nesse, tá ok? É preciso distinguir os dois mandamentos, né? É preciso distinguir os dois mandamentos, né? Da vinda de Jesus. O arrebatamento nos ares para a igreja. 2 Coríntios 11:2. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ele está falando da Jerusalém celestial. Não está falando de igreja, ele está falando da Jerusalém celestial, que é a verdadeira esposa, que é a noiva dele por um período, mas aqui em Apocalipse, em 2 Coríntios 11:2, já está aqui na visão de Paulo, né, para os coríntios, né? Ele está dizendo que já se aprontou, né? A esposa já se aprontou, né? Essa é a esposa verdadeira, a Jerusalém celestial. Nós, igrejas, faremos parte da esposa, que é antes da igreja subir, noiva. Depois que a igreja for arrebatada e estiver com Cristo, a esposa está completa e nós, igreja, estaremos lá com ela. Então, faremos parte vamos deixar de ser noiva para ser esposa? Claro que não. A noiva já existe, é a Jerusalém celestial. Nós, entrando na Jerusalém celestial, faremos parte da cidade santa, que é noiva, até nós chegarmos lá, mas que se tornará a esposa dele. Nós somos igreja pura, virgem, santa, tudo isso, mas noiva não.
Mas esse é outro vídeo também. Já a esposa se aprontou, né? Esse é o arrebatamento nos ares. Olha só. Nos alegremos, regozijemos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então ele vai, né, casar, despojar. O que José fez com Maria? Eu vou ter que alongar um pouco. O que José fez com Maria? José desposou Maria, que é a mesma coisa no judaísmo de casamento. Porém, ele tem lá, pela tradição, o compromisso de ficar até um ano preparando casa, móveis, tudo para pegar a esposa e levar. Aí se consome, ou se consuma, né? Se consome, ou se realiza este evento, né? E depois vem a festa. As bodas, né? Aí vem as bodas. Então Jesus, como judeu, crescendo no meio de judeu, ele viu todas as situações ali na Galiléia, em Cafarnaum, Nazaré, Belém, por onde ele andou, ele conheceu, porque ele era carpinteiro, ele conhecia muita gente, trabalhou para muita gente, então ele via algumas coisas assim, igual a gente fala assim hoje, ó, macaco velho não mete a mão em cumbuca. A gente não tem esse ditado? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, não é isso? Jesus tinha isso dentro dele, lá na sua terra. Por isso que as parábolas dele, as pregações dele, as metáforas, está sempre associada a uma vida de judeu para judeu. Tudo que ele fala lá é como se os judeus falassem, eu lembro disso, é verdade. Por quê? Porque fazia parte da cultura. A dracma perdida, tudo isso aí são exemplos que Jesus dá da sua própria terra, como judeu na Judéia. Tá? Então isso é importante você saber. E a vinda em glória, né, com a esposa, que está em Apocalipse 19:7, que diz assim, regozijemo-nos e alegremos. Isso aí é Apocalipse 19:7. E 2 Coríntios 11:2, fiz uma baguncinha aqui, me perdoa aí. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Olha Jesus falando. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Veja bem. Então a virgem pura, ou a virgem separada, isso é a igreja. Por quê? Aí você vai perguntar, mas por que agora ela é virgem pura e Jesus vai ser o marido dela e tal? Vou te explicar. Não existe o crer e ser batizado? Então tá. Eu estou aqui, não criei nem fui batizado, estou cheio de pecado e sou casado, já sou avô e tudo mais. Agora, uma criança que nasceu agora, o que ela é nascendo agora? Pura, porque não tem pecado, não tem nem consciência que está nascendo, né? E virgem. Então, quando Jesus, e outras coisas também, inocência, pureza, você pode usar um monte de adjetivos, mas quando Jesus fala aqui, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, está falando de minha igreja, a um marido, Jesus Cristo, ele está falando por quê? Porque eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, a velha criatura já não existe, o velho homem não existe, as máculas e os pecados também não existem. E que eu devo permanecer virgem e puro, no sentido espiritual. O que é isso? Eu praticava um monte de coisas contrárias à sã doutrina. Hoje eu sou nascido de novo, o que eu faço? Eu não pratico. Então eu sou virgem, eu não me prostituí após outros deuses. É o que a Bíblia fala. Eu não fui uma meretriz, né? Eu não troquei o meu marido, Jesus, espiritualmente, por um amante, que é um ídolo, um deus, um espírito qualquer, um demônio. Então, eu nasci de novo, eu continuo com a mesma característica, só que aquilo que eu estava outrora envolvido espiritualmente, em aliança, em pactos, eu nascendo de novo me tornei virgem pura aos olhos de Deus. Então eu sou essa igreja virgem pura. E é por isso que ele vem me arrebatar, junto com todos que pensam assim como eu e que não estão na prática do pecado, que não vivem pecando.
Todo aquele que crê e for batizado será salvo. O crer é permanecer. Então é isso que quer dizer esse texto de 2 Coríntios 11, 2. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Isso é Paulo falando aos Coríntios. Aí lá em Apocalipse 19, 7 é que fala. Porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então veja, de 2 Coríntios para Apocalipse, quantos anos não passaram, né? E João está falando isso por quê? Porque o próprio Senhor revelou a ele. E já a sua esposa se aprontou. Então esse arrebatamento nos ares visa isso. Vamos correr. E a vinda em glória à terra com a sua esposa está em Apocalipse 19, 7, que eu acabei de ler aqui, né? A palavra rapto no latim significa rapere, que tem o mesmo significado, né? Significa transportar de um lugar para o outro. Então, o arrebatamento é isso, é um rapto, é rapere. Vai pegar a pessoa e vai levar. Conforme a Bíblia explica, vai encontrar com o Senhor nos ares. Ele vai estar nas nuvens, com seu trono lindo, maravilhoso, que a Bíblia descreve. E a igreja, nós, eu, você, seremos levados pelos anjos numa questão de piscar de olhos, né? E de um lugar para o outro. Equivale ao a mesma palavra no grego chamado harpazo. Então, rapere no latim significa a mesma coisa de que harpazo no grego. E lá em João 10, 28 diz assim, ó, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará. Esse arrebatará aqui é que está dizendo, né, que vem de arrebatamento, é o mesmo de rapere e de harpazo. Tá certo? E em Atos 8, 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, veja que essa palavra arrebatamento não é uma invencionice, ela está em alguns textos bíblicos e significa a mesma coisa. O Felipe aqui, por exemplo, ele estava num lugar e foi levado para o outro. Encontrou com o eunuco ao caminho lá e pregou Isaías para ele. Tá certo? Então, Jesus fala aqui, ó, em João 10, 28, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém pode tirar você da mão de Deus. Ninguém pode. Então, é isso que a gente tem que entender, que haverá um arrebatamento. Haverá um arrebatamento. Ele é real. Nós, como igreja, devemos esperar isso. Porque é promessa do Senhor nos tirar daqui. Antes da grande tribulação. Antes de sermos forçados a receber a marca na testa, a marca da besta na testa ou na mão. Antes de sermos perseguidos, caluniados, injuriados e até degolados, mortos. Né? Então nós estamos vivendo isso. E é preciso a gente ter esta certeza que a vinda do Senhor em glória na terra é uma coisa e a vinda do Senhor nos ares. E quer um detalhe? Eu vou te explicar. Jesus ele fala assim, ó, e como é que se dará isso? Perguntaram para ele. Ele falou, ó, como um relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo interpreta isso como no piscar de olhos, aquela coisa toda, e fica se atendo ao relâmpago. Peraí, então Jesus vem assim, ó. Nossa, então vai ser assim, ó, o relâmpago saiu de lá, vem para cá. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu vou estar no momento do lado do meu Pai, na glória, tocou a trombeta, eu estou aqui. O que ele quer dizer com isso? Que não haverá tempo de você se arrepender. Não haverá tempo de você dizer, me aceita agora, me perdoa agora. Porque quando tocar a trombeta lá, pronto, ele sai do trono dele ao lado do Pai, à direita do Pai na glória, e já vai estar aqui. Aí ele usa o exemplo, mas como assim? Não entendi, é tão rápido assim, pelo conhecimento do povo na época, ele usou esse exemplo do relâmpago. Mas o que ele quis dizer é que ele está lá no terceiro céu, do lado do Pai dele, lá na glória, na eternidade, lá, tocou a trombeta, ele vai estar aqui. Desse jeito. Para evitar que as pessoas fiquem com o sentimento de, caso eu veja o brilho do trono dele vindo, eu ajoelho, peço perdão e me arrependo. Aí o meu coração contrito, quebrantado diante de Deus, ele não resiste, ele vai me perdoar. Não terá essa chance. Lamento, a Bíblia não diz que haverá esse espaço. Ele até avisa, não sai de um lugar para o outro, não pensa que eu estou ali, porque ele vai vir desse jeito. Então o tempo é agora.
de se arrepender, de buscar, de querer a face do Senhor. O tempo é agora. Você entendeu? É isso aí. Medite nessa palavra, o arrebatamento é real. Deus te abençoe.